Graças a Deus, amigos rádio ouvintes, vamos neste momento fazer a leitura de um texto que encontra-se em Mateus capítulo 22, versículo 14. Depois, durante a exposição da mensagem, traremos outro texto. Esse texto, ele é muito interessante porque vai falar acerca de uma chamada. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, e aqui Mateus, com muita propriedade, escreveu em seu evangelho no capítulo 22, versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vou repetir o texto. Mateus 22, 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A grande pergunta para nós respondermos é: nós fomos chamados ou escolhidos? Você, querido rádio ouvinte, que está aqui sempre nos ouvindo, seja através da Rádio Nordeste, seja através das redes sociais, como por exemplo o Facebook, ou através do canal no YouTube, o que você responderia? Você foi chamado ou escolhido? Realmente é uma pergunta assim um pouco ousada, mas de difícil resposta, porém, a nossa vida cotidiana, vivendo para agradarmos a Deus e a Cristo, fazendo a obra, fica mais fácil de respondermos. Mas esta é a grande pergunta que eu quero fazer a você, meu querido rádio ouvinte, você que ainda não é uma pessoa que abriu o coração para Cristo, para o Senhor Jesus morar, repousar, está de fato habitando no seu coração. Esta é a grande pergunta. Você foi chamado ou escolhido? Porque Jesus aqui, ele é muito enfático em dizer, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então há um chamamento, e durante este chamamento, a permanência desta pessoa na obediência a Cristo vai fazer com que esta pessoa de fato seja escolhida. E falando sobre escolha, eu quero ler também outro texto que encontra-se agora em Marcos. Em Marcos é o texto nosso escolhido para esta exposição da palavra, porque o tema hoje vai falar sobre escolha. O texto é aquele texto que fala sobre a eleição dos 12, ou a escolha dos 12 discípulos, ou chamado dos 12. Está em Marcos capítulo número 3, versículos 13 a 19. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, vai falar sobre a eleição dos 12. O texto diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então aqui você já entendeu que a escolha teve um objetivo, foi Jesus mandar os seus discípulos irem pregar. O verso 15 diz: e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E aqui vem, a partir do versículo 16, a nomeação, isto é, a relação dos nomes dos 12 discípulos. E o texto diz: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, verso 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Verso 18, André e Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote. E por último, verso 19 diz: e Judas Iscariotes, o que o traiu. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu. É interessante que, falando sobre esse nome Judas, esse nome de Judas trouxe uma conotação de gente ruim, de gente má. É tanto que é muito difícil, provavelmente você, durante a sua vida, você não verá uma pessoa com o nome de Judas, porque Judas tornou-se sinônimo de traidor, de traição, enfim, de alguém que realmente fez algo ruim ao Senhor Jesus Cristo, que foi a sua traição. Muito bem, então o texto nos mostra a escolha dos 12. E aqui vem aquela indagação: você foi chamada como pessoa ou uma pessoa escolhida por Deus? Bem, o texto, esse versículo vai nos mostrar aqui com muita clareza, não é o caso de muita interpretação, o texto já fala por si. E o texto aqui nos mostra a escolha feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu ali os seus discípulos, e à medida que nós lemos a palavra, nós vamos descobrindo aqui riquezas que o texto nos mostra. Por exemplo, aqui estudando esse texto curto,
muito simples de entendimento. E aqui nós veremos que o grande objetivo deste chamamento de discípulo foi que os discípulos dessem continuidade ao ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Por isso que um verdadeiro crente, quando ele é chamado para seguir a Cristo, ele não é chamado apenas para ficar no banco da igreja ou nos bancos da igreja, indo aos cultos normalmente, aos cultos, principalmente os cultos da semana, terça, na quinta-feira, e também o culto de domingo, que é um dos cultos mais frequentes. Nós não fomos chamados apenas para frequentarmos cultos. Vocês verão aqui que na entrega da mensagem há um objetivo pelo qual Jesus nos chamou. Qual é o objetivo? Vamos entender hoje aqui. O objetivo dos discípulos foi que eles dessem continuidade ao chamado de Cristo. E claro, ele deu as ferramentas aos seus discípulos, deu o Espírito Santo a eles, deu poder a eles para eles expulsarem demônios e curar as enfermidades. Mas vamos então aqui ao primeiro ponto que eu chamo da nossa mensagem, a escolha ou ato da escolha dele. Em primeiro lugar, antes de Jesus começar a realizar aquela chamada do discípulo, aquela sua escolha, ele vai para um lugar elevado, o texto vai nos mostrar, ele sobe ao monte, não sabemos qual foi este monte, mas o verso 13 diz que ele subiu ao monte e ali, após ter subido aquele monte, ele chama os seus discípulos. E o texto nos mostra que ele chamou para si. Então Jesus nos chamou para si, para ele. Nós não fomos chamados para nós nos servir da igreja, não. Nós fomos chamados para um objetivo. Fomos chamados para si, ou para Deus, para Jesus. Si no sentido aqui de Jesus, que o texto diz, e chamou para si. E o critério da escolha foi do próprio Senhor Jesus. Foi ele que escolheu os discípulos. O texto diz, e para si o chamou, ou chamou para si, os que ele quis. Ele poderia ter chamado, quem sabe, o dobro de discípulos, mas ele chamou apenas 12 discípulos. E aí nós vemos que os discípulos, na continuidade do texto, no versículo 13, já no final, o texto mostra que esses discípulos chamados vieram até ele. Ou seja, eles aceitaram o chamamento de Jesus. Assim como na mensagem anterior, nós pregamos aqui no último domingo, vimos que Jesus chamou Mateus e Mateus prontamente o atendeu. Mateus seguiu após o Senhor Jesus. Agora, há o propósito para esta escolha do Senhor Jesus com os seus discípulos, assim como há um propósito dele ter nos chamado para nós sermos de fato pessoas de Jesus, seguidores de Jesus. O texto diz que ele nomeou, então Jesus nomeou os seus 12 discípulos, e ele escolheu esses discípulos com uma finalidade. E o texto mostra que ele vai escolher esse discípulo para que ele estivesse ao seu lado. O texto diz, para que estivesse com ele, isto é, acompanhando o Senhor Jesus durante a sua trajetória ministerial terrena, como também depois de Jesus ter subido aos céus, os discípulos dessem continuação ao ministério do Senhor Jesus Cristo. E ali, ele escolhe esses discípulos, os discípulos obedecem, vão até o Senhor Jesus. E o versículo 14 vem nos apresentar que ele enviou seus discípulos com um objetivo. Qual era o objetivo? Pregar o evangelho. O texto nos mostra. Escolheu estes discípulos e posteriormente os enviou como apóstolos. Esta é a grande diferença entre apóstolo e discípulo. Discípulo é aquele que aprendeu com o mestre, mas apóstolo é aquele que aprendeu com o mestre e deu continuidade, isto é, cumpre uma tarefa dada pelo próprio discipulador, pelo próprio mestre. Aí sim caracteriza o apóstolo. O texto diz, e os mandou a pregar. O texto diz, versículo 14, e os mandasse a pregar. Isto é, ele chamou os discípulos com esta finalidade. Não chamou os discípulos para que eles estivessem tão somente ali nas sinagogas, apenas fazendo, como dizem alguns, missa de corpo presente. Não, eles foram chamados, os discípulos, para darem continuidade ao ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, que está me ouvindo, você tem certeza que você está realmente fazendo algo para Deus, algo relevante para Deus, ou está apenas se conformando em estar sempre no culto, cantando os hinos congregacionais, glorificando a Deus? Isto é muito bom, mas o melhor é nós darmos continuação ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Seja um evangelizador, pregue o evangelho, distribua literatura, participe do culto, assessore o seu pastor, faça o melhor na sua vida para o Senhor Jesus Cristo, faça o melhor para Ele. Ele não lhe chamou apenas para você
está ali dentro da igreja, mas ele chamou para que você fizesse muito mais. E o verdadeiro discípulo, ele faz mais do que ele é dado aquele encargo para ele. Jesus nos ensinou que se nós fizermos apenas o que nos mandam, o que os nossos patrões nos mandam, nós seremos apenas meros servos inúteis. Mas o verdadeiro servo, ele é proativo, ele faz além do que é previsto, além do que o seu patrão, além do que o seu mestre determina. Meus queridos, então o texto vai nos mostrar ainda que falando sobre o propósito da escolha de Jesus, ele além de enviar os discípulos com a finalidade de pregar o evangelho, deu a eles poder sobre todas as doenças. O verso 15 diz, para que tivessem o poder de curar as enfermidades. Certamente isso é o que está faltando em muitos lugares. No ministério de muitos servos de Deus, é este poder de curar as enfermidades. Mas o Senhor Jesus nos deu. O que está faltando muitas vezes é obediência. Ou então, muitos às vezes se aproveitam até deste poder de Deus para que se autopromoverem. Mas o verdadeiro sentido de Jesus te usar e você ser bem sucedido na pregação, você ora, você prega, você ora pelas pessoas, Jesus cura as pessoas. O objetivo é que essas pessoas se aproximem mais de Jesus e não de seu próprio ministério. O grande intuito, o grande objetivo de quem prega e Jesus coopera com curas, com maravilhas, com a expulsão de demônios, é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e não que o nosso nome seja exaltado, glorificado. Jamais devemos pensar assim. Mas além de Jesus ter dado aos seus discípulos poder para curar as enfermidades, ele deu autoridade sobre os demônios. Porque antes de Jesus vir ao mundo, antes dele estar aqui na terra, principalmente na Palestina, lógico, os demônios, Satanás e seus demônios, aprisionavam as pessoas. Mas no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. E o texto nos diz que ele, além de chamar os discípulos e dar poder para os discípulos curar as enfermidades, ele deu poder para os discípulos expulsarem os demônios das pessoas. Por quê? Porque Satanás tinha esta finalidade e ainda tem, que é tomar posse de muitas vidas, de muitos corações, de muitas mentes. Mas a igreja do Senhor, eu e você, meus irmãos, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Fomos chamados para pregar o evangelho, para curar as enfermidades e expulsar os demônios no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí nós veremos a partir do versículo 16, os escolhidos. O texto nos mostra aqui o nome, a relação dos 12 escolhidos. Um tinha um nome interessante e Jesus deu outro nome a esta pessoa. Jesus chamou a Pedro de Simão. O texto diz, no versículo 16, a Simão a quem pôs o nome de Pedro, que significa pedra ou pequena pedra. Depois Jesus vai chamar dois, e eram dois irmãos que tinham um temperamento forte. O texto no versículo 17 diz, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tinha um temperamento forte. E à medida que eles começaram a seguir Jesus, o temperamento deles foi mudando. E nós vemos João, por exemplo, João é conhecido mais como discípulo do amor. Foi quem mais dos discípulos escreveu sobre o amor nas suas cartas, no seu evangelho. E há um versículo, há um texto aqui interessante, é no versículo 18. É que Jesus escolheu um revolucionário, ou seja, um zelote, para ser seu discípulo. O texto diz, e a Simão, o cananeu. O que era um cananeu? Um cananeu era um zelote. Era alguém conformado com o poderio romano, que tinha Israel como uma espécie de vassalo. Israel estava debaixo do jugo romano. E esse Simão cananeu, ou Simão zelote, era uma pessoa totalmente revoltada. Era alguém conformado com este poderio do Império Romano sobre os judeus. Então era alguém que precisava ser manso, e Jesus amansou este homem. Interessante é que, se nós fizermos aqui um paralelo entre Mateus, que era alguém que pelo menos era funcionário do Império Romano, era alguém que era bem quisto pelo Império Romano, nós vemos aqui que esse zelote Simão era totalmente antagônico a Mateus, porque ambos eram inimigos. Enquanto Mateus favorecia o Império Romano, Simão, o zelote, era totalmente o contrário. Mas o que é que nós vemos nisso? A beleza disso está no poder de Jesus, porque ele conseguiu unir estes dois inimigos. Ainda que a Bíblia não fale que eles eram inimigos, mas politicamente falando aqui,
se nós fizermos um paralelo entre a vida de um zelote e a vida de um publicano, nós veremos que ambos eram hostis um ao outro. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para unir as pessoas a Deus, unir as pessoas umas com as outras. E aí nós podemos ver o Salmo 133 se cumprindo, podemos dizer, entre Mateus e Simão Zelote. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E por último, o texto vai nos mostrar, o único que se perdeu foi Judas Iscariotes. O texto diz, e a Judas Iscariotes o que o entregou. Esta, então, fecha a relação dos 12 apóstolos, ou dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Agora, nós iniciamos essa mensagem aqui falando sobre Mateus 22:14, quando diz que porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí nós estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, nós podemos até perceber que assim há coerência nesta colocação do Senhor Jesus. Porque algumas pessoas são chamadas, mas nem todos os chamados permanecem seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós veremos que, por exemplo, há um texto em Mateus 24:31, onde o texto nos diz assim, ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. O texto não diz que vai escolher ou vai juntar os seus chamados, mas os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, amados, é bom que sejamos escolhidos, e não apenas chamados por Jesus, mas escolhidos. Porque se você for uma pessoa escolhida por Deus, escolhida por Jesus, de fato você será salvo no dia do arrebatamento. E é interessante lermos aqui o texto de João 15:16, já quase finalizando aqui a entrega dessa mensagem. É interessante por quê? Porque quem nos escolhe é Jesus. Jesus mesmo disse, vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu Pai perdides, ao meu Pai ele vos conceda. Então fomos chamados, fomos escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora é claro que o mundo nos aborrece. Jesus já de antemão já nos alertou quanto a isso. Por quê? Ele disse, se vós fosseis do mundo, o mundo aborreceria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Isto é, novamente, a escolha de Jesus. Jesus nos escolheu, amados, não para nós agradarmos o mundo, mas que nós preguemos a palavra do mundo. Agora, se o mundo nos aborrece porque não somos do mundo e somos de Cristo, aí é outra história. Portanto, querido rádio ouvinte, certamente você ouviu esta palavra e agora você pode responder, eu fui chamado ou fui escolhido? Se você foi chamado e você está fazendo o ídolo do Senhor Jesus, está dando fruto, é porque você tem tudo para ser uma pessoa escolhida por Deus. Se você até hoje não tem feito nada para o Senhor Jesus, ou tem feito pouca coisa, é claro, eu também estou muito distante de fazer, ou está na excelência do que Jesus quer. Mas eu estou trabalhando para isso. Trabalhe também, nos ajude em oração. Que Deus em Cristo lhe abençoe e que eu e você, sejamos de fato, não só chamados, mas pessoas escolhidas. Que Deus lhe abençoe, continue conosco, acompanhe o nosso próximo programa no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Amém.